Olá, meus irmãos, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é o encontro sobrenatural de Moisés. Vamos lá para o texto bíblico? Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime. Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Esse texto está lá em Êxodo 3, do verso 1 ao 6. Então aqui a gente vê o início da caminhada de Moisés com Deus, o início do relacionamento que ele teria com Deus. Aqui Deus o chamando para ser o libertador de Israel. Se a gente volta lá atrás, a gente vai ver que Deus chama Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e que dele faria uma descendência numerosa. Mas passa Abraão, passa Isaque, passa Jacó, passa José, e essa descendência numerosa ainda não existia. Mas, nessa época de Moisés, a descendência numerosa que foi prometida para Abraão lá atrás, começou a surgir um grande número de israelitas, um grande número ali da descendência de Abraão. E aí está para se cumprir a promessa de Deus que faria de Abraão uma descendência numerosa. Porém, essa descendência numerosa de Abraão estava ali como escravo do Império Egito, do Império Egípcio. E aí Deus precisa levantar um libertador e surge justamente Moisés para ser esse libertador. Moisés, quando ele é chamado por Deus, ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, que era um sacerdote de Midian. Se você se lembra também, quando a gente volta lá nos vídeos lá atrás, Midian, ou os midianitas, eram descendentes de Ismael, que era um outro filho de Abraão. Ou seja, o sogro de Moisés, o Jetro, era um descendente ali de Ismael, ou seja, era um parente ali também da descendência dos israelitas. E aí, quando Deus chama Moisés, Moisés estava pastoreando o rebanho e ele viu uma sarça ardente, uma sarça pegando fogo. Uma sarça é um tipo de arbusto, é o tipo de uma árvore pequena. Quando ele vê a sarça pegando fogo, num contexto de deserto que Moisés estava, era uma coisa muito normal uma árvore pegar fogo, uma sarça ardente. E ele olha para a sarça pegando fogo. Normal. Ele olha de novo para a sarça continua pegando fogo. Um pouco estranho, porque se você põe fogo numa planta, se você põe fogo numa árvore, ela vai se consumir muito rápido. Aquelas folhas não vão mais existir durante um curto período de tempo. Experimenta colocar fogo numa folha para você ver o tempo que ela gasta para ser consumida. E aí Moisés olha de novo para a sarça, ela continua pegando fogo. Moisés começa a achar aquilo um pouco estranho ou um pouco impressionante, como o texto fala. E aí ele fala assim: por que a sarça não se queima? Por que não consome as folhas e as plantas ali da sarça? E aí ele vai querer chegar perto para ver aquilo que estava acontecendo. Quando ele vai chegar perto, o próprio Deus, o texto vai dizer que o Senhor, que um Senhor aqui no caso é o próprio Deus, ao ver Moisés aproximar, ele fala assim: Moisés, Moisés. Pensa só, uma é a sarça pegando fogo e não se consumir, não se queimar. Já é algo estranho. No meio do deserto, num lugar que não tem muitas pessoas próximas. E aí a própria sarça fala com você: Moisés, Moisés, você que está me assistindo agora, você ficaria ali parado? Não, super normal uma planta não pegar, uma planta pegando fogo e não consumir e depois a planta falar comigo. Você ficaria ali? Você teria essa coragem como Moisés ou você sairia correndo? Acho que a maioria das pessoas que estão me ouvindo sairia correndo. Fala assim: não, você não é de Deus, não. A planta que pega fogo e não consome ainda fala com a gente. E aí a própria sarça fala: Moisés, Moisés. Né? O próprio Senhor Deus no meio da sarça fala: Moisés, Moisés. E Moisés responde: eis-me aqui. E aí Deus fala assim: não se aproxime.
Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai Abraão, o Deus de seu pai Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Olha para você ver que interessante. Uma planta pegando fogo que não se consome, que não se queima. Uma planta que fala com Moisés, manda Moisés tirar as sandálias dos pés, pois o lugar onde que ele estava era terra santa, e falando que ele era o Deus do seu pai Abraão, do seu pai Isaque, do seu pai Jacó, ou seja, um Deus dos seus descendentes. E aí Moisés simplesmente ele cobre o rosto, pois ele teve medo de olhar para Deus, porque pode ser que Moisés não conhecia a Deus no relacionamento como ele estava tendo agora, mas com certeza Moisés já tinha ouvido falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó. E Moisés, aquele medo que ele poderia ter quando ele viu a sarça pegando fogo e falando com ele, ali ele não teve medo da sarça, mas ele teve medo de olhar para Deus, porque ele sabia que Deus era um Deus santo. E ele não era a pessoa santa, muito pelo contrário. Ele foi criado ali num contexto de uma corte do faraó, de um ensino pagão, ele foi criado ali no meio de ídolos, no meio de uma idolatria. Moisés ele teve medo não porque era uma sarça pegando fogo, não porque ele ouviu uma voz inconsciente falando que ele não sabia identificar, mas porque ele ouviu que do meio daquela sarça existia ali um Deus falando com ele, que era o Deus dos seus antepassados. E por isso ele teve medo. Olha a experiência que ele teve com Deus. Olha o início do relacionamento que Moisés teve com Deus. Um encontro tremendo. Um encontro sobrenatural que ele teve com Deus. Um encontro real e verdadeiro. E a partir daí, desse encontro, Deus vai chamar Moisés para ser o libertador de Israel. Então, se você quer aprender mais sobre esse encontro e sobre esse relacionamento que Deus teve com Moisés, aguarde o nosso próximo vídeo da nossa próxima semana. E se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário, tanto aqui no nosso canal, quanto nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva em nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.